amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Eu hoje estou aqui para fazer um vídeo curto em homenagem, ao nosso querido, Silvio Santos. Aí você pode me perguntar assim, mas não é um vídeo de Escola Teológica Católica, de religião? Mas eu acho que não tem uma pessoa, um brasileiro, que não seja admirador, fã do Silvio Santos, e eu me considero um deles. Eu me considero um admirador, fã não sei, mas um admirador do Silvio Santos, Silvio, como pessoa, como comunicador, pela história dele, um homem que veio, de baixo, não nasceu em berço de ouro, lutou para chegar aonde ele chegou com perseverança. Então eu acho que a vida do Silvio tem algumas coisas que a gente pode tirar, de lição para nós. Eu vejo, essa perseverança dele, todos falam que tudo aquilo que ele tocava virava ouro, mas eu vi uma entrevista dele onde perguntaram para ele, qual o segredo do sucesso, e ele falou 10% de inspiração e 90% de transpiração, ou seja, de trabalho. Mais ou menos o que São Bento fala na regra dele: reza e trabalha. São Bento tem esse lema na ordem beneditina, rezar e trabalhar. Tanto que tem um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Então tem muitas coisas, da vida, desse homem, que eu acho que a gente pode aproveitar aqui. Eu, como um fã, como um admirador do Silvio, eu assistia os seus programas. Eu, por exemplo, eu posso falar por mim, não posso falar por outras pessoas. Eu, aqui na minha casa, eu assisto muito mais o SBT do que outros canais. Por quê? Porque a Globo, para mim, há muitos anos que eu não assisto Globo, a não ser futebol. Não gosto, acho que a Globo passa coisas que não agradam, a Deus. Novelas impuras. Eu acho que a programação da Globo é totalmente anticristã. A Record é protestante. Só você ver as novelas da Record, você vê protestante e anticatólicas, que botam lá Maria cheia de filho, o Papa como anticristo. Então não é somente uma televisão protestante, mas uma televisão anticatólica também. A gente sabe que o Edir Macedo não gosta da igreja. Então eu sempre fui muito fã da programação do SBT. Por quê? Porque o Silvio, ele é judeu, ele não é católico. Eu sou católico, mas o Silvio não é católico. O Silvio é judeu. Mas eu já ouvi ele falar que ele não discrimina nenhuma religião. Outra coisa, ele nunca puxou sardinha para a religião dele. Tanto que você não vê nenhuma programação religiosa, nem do judaísmo no SBT e nem fora do judaísmo. Você não vê programação religiosa no SBT. Mas por quê? Porque ele respeitava todos. Ele não queria puxar só para um lado, nem para dele. Você vê que ele não puxava sardinha para o judaísmo. Ele falava lá, às vezes, que ele era judeu, claro, ele tem que falar. Quando tinha uma festa judaica, ele colocava: hoje é a festa tal. Então, mandava até que Deus abençoasse a todos. Maravilha. Então, eu admirava muito isso nele. A gente sabe que a família dele é protestante, não é judia, é protestante. Ele sempre brincava com as filhas, até com a mulher dele, que também é protestante. Ele sempre respeitou a religião das filhas, mesmo ele sendo judeu. E o que mais me encantava nele é que ele era um fã das novelas mexicanas, como eu também sou. E as novelas mexicanas, a gente sabe que o México é um dos países mais católicos do mundo, como o Brasil. Não tem uma novela mexicana que não tenha um padre. Então ele tinha muito respeito, ele nunca deixou acabar as novelas mexicanas. E a cultura mexicana é totalmente católica. E ele, como judeu, ele nunca proibiu. E nunca deixou também que
que as filhas e a mulher mexessem também nas novelas mexicanas. Elas trocavam de horário, mas nunca deixou que tirassem as novelas mexicanas. Então, eu sempre fui muito admirador do Silvio Santos, muito. Não é? Então eu peço, né, primeiramente, que Deus conforte a família, não é? Que Deus o tenha, o receba na sua glória, não é? Mesmo não sendo cristão, a gente sabe que os judeus não acreditam em Jesus como Deus, mas eu peço, né, a Deus que o tenha em bom lugar, que o receba, mesmo ele não sendo cristão, eu espero que ele, né, encontre a salvação. Eu espero e creio nisso, não é? E vai ser muito difícil para nós, né? O domingo, né, o povo já fala que o domingo já é chato, já não tem nada na televisão, não é? E realmente, o domingo realmente na televisão já é chato. Dá 100, né? Silvio Santos vai ser complicado, por mais, né, que as filhas dêem continuidade, mas, como dizem, Silvio Santos é insubstituível. Então eu quis fazer essa pequena homenagem também, como muitas pessoas fizeram. Eu também queria fazer a minha homenagem ao Silvio. E eu quero encerrar falando um pouquinho da cerimônia. Ele, quando morreu, ele pediu que ele não queria velório e que ele queria uma celebração judaica, porque ele era judeu. E eu vi muita gente criticando o Silvio, muita gente criticando ele, que tinha que ter velório, né, que as pessoas tinham que ter acesso ao velório, ao cemitério, ao túmulo. Mas a religião do Silvio, né, é judaica, e nós temos que respeitar como que né, o funeral e também o conceito judaico de sepultamento, de velório, né, e tudo foi a pedido dele. Ele pediu e nós devemos respeitar. E ele disse uma coisa que eu concordo com ele. Ele queria que a gente tivesse uma imagem dele alegre, e não as pessoas vissem ele dentro de um caixão. Então isso também me confortou muito, e eu acho que a gente devia pensar assim, em vez de criticar, vamos pensar no Silvio alegre, não é? Que a gente estava acostumado a ver todos os domingos, e não morto dentro de um caixão. Mas eu quero falar um pouco sobre como que funciona, né, um funeral na doutrina judaica, que é totalmente diferente da nossa, né, visão cristã. E não estamos aqui para criticar, estamos aqui para colocar, só para quem não sabe como funciona e às vezes fica criticando por que não teve velório e por que foi um sepultamento rápido, vamos dizer assim. Então, rapidamente aqui, eu quero colocar, primeiramente, eles têm uma tradição, a tradição judaica, que passa de pai para filho, tá? E é baseado, né, na Torá, no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá para o judeu é como se fossem os evangelhos para nós. Tanto que para eles Moisés é como se fosse Jesus para nós. Ok? Então a regra de fé dos judeus é a Torá. Para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que para nós é como se fossem os 4 evangelhos. A parte mais importante da Bíblia para nós é os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, porque falam de Jesus. Não é? Então, é de acordo com a Torá. Ok? Então, o judeu ele tem que ser sepultado num cemitério judeu. Por isso que ele foi sepultado no cemitério israelita, lá em São Paulo, e não no cemitério, né, comum, vamos dizer, vamos colocar assim. Ele foi enterrado num cemitério israelita, judeu, porque o judeu tem que ser enterrado ali, no cemitério, né, que seja judaico, ok? Olha só o primeiro ritual. Quando a pessoa morre, não é só o Silvio Santos, qualquer judeu. Primeira coisa, tem que cobrir o corpo inteiro, dos pés à cabeça. Por isso que não pode ter velório, porque tem que cobrir o corpo dos pés à cabeça. Não é igual nós cristãos, que o corpo fica todo descoberto daqui para cima, não é? A gente só cobre de flor daqui para baixo, mas daqui para cima fica descoberto. O judeu não, o judeu tem que cobrir dos pés à cabeça com um pano, tá?
Não, por quê? Porque não cobrir significa falta de respeito à pessoa, né, que está sendo sepultada. Ok? Então, na tradição judaica, tem que se cobrir o corpo inteiro. Ok? Outra coisa, né, tem que ficar com o caixão fechado, né, diferente do nosso, que fica com o caixão aberto, só fecha na hora do sepultamento. Eles não. Eles ficam com o caixão fechado, não fica com o caixão aberto como nós cristãos. Ok? Durante o velório, pelo mesmo motivo. Eles consideram falta de respeito, né, o caixão ficar aberto com a pessoa à mostra. Ok? Gente, os judeus, né, antigamente não podia nem tocar no morto. Se você tocasse no morto, você era impuro, você era considerado impuro. Então o judeu tinha essa prática antigamente. Não é? Para nós cristãos, não. Nós não temos essa conotação. Tá? Eu só estou explicando, não é crítica. Eu estou explicando que nós não temos essa conotação, mas os judeus têm, ok? Não é aberto ao público, tá? É reservado aos familiares e amigos. Então o judeu, né, só quem pode participar é quem é da família e aqueles amigos mais chegados. Tá? Então, pessoas de fora, vamos dizer assim, não podem participar. Então, às vezes você está criticando sem saber. Então, de acordo com a tradição judaica, só pode velar o morto, os familiares e os amigos mais próximos. Por isso, também, que o público, né, não pôde participar. Ok? O corpo, né, deve ser coberto com uma mortalha branca, que significa purificação, humildade e pureza. O branco para nós significa a paz. Para os judeus, não. Para os judeus significa purificação, humildade e pureza. Por isso que Jesus também foi coberto com o sudário branco. Não é? A gente vê lá o santo sudário, que Jesus também foi, o corpo de Jesus também foi coberto com o pano. Né? Então, o judeu ele é coberto com, né, um pano branco, que significa isso: purificação, humildade e pureza. Ok? Não é o caso do Silvio, mas o judeu, quando tem sangue, por exemplo, no caso de Jesus, aí eles colocam flores, né, no lugar do sangue, porque o sangue para o judeu é sagrado. Eles acreditam que a vida está no sangue, né? Para nós não, para nós a vida está na alma, para eles está no sangue. Então, se uma pessoa morre e tem sangue na pessoa, não pode limpar o sangue, então eles têm que colocar flor. Não é o caso do Silvio. Eu só estou explicando que se fosse, né, uma pessoa que tivesse morrido num acidente, por exemplo, um judeu, ele tem que colocar flores, porque não pode limpar o sangramento, porque o sangue para eles é a vida, ok? Os olhos devem ser fechados, tá? Então eles fecham os olhos, não é? Significa que o defunto, não é, está com Deus e deixou as coisas mundanas. O sepultamento deve ser no mesmo dia da morte, entendeu? No mesmo dia a pessoa tem que ser sepultada. Não é igual, às vezes a gente fica 2 dias, né? Às vezes até 3 dias. Nós católicos, né, os santos ficam 3 dias. O Monsenhor Jonas, quando morreu, ficou 2, 3 dias. Eles não. Morreu, tem que sepultar. Menos no sábado. Se a pessoa morre no sábado, aí não. Aí ela é sepultada no domingo de manhã. Por quê? Porque o sábado é o dia sagrado para os judeus. Para nós é o domingo. Não é? Para nós o nosso dia santo é o domingo. Para eles é o sábado. Então no sábado não pode sepultar. Então eles têm que sepultar no domingo. E o Silvio morreu no sábado, na madrugada, né, 6 horas da manhã. Já era sábado. Então por isso que ele foi enterrado no domingo de manhã. Entendeu? 8 horas da manhã. Ok? Interessante. É proibido para o judeu a cremação. O judeu não pode ser cremado, só pode ser sepultado. Não é? A Igreja Católica aceita a cremação, desde que 2 coisas: não seja para desafiar a fé na ressurreição. Eu vou ser cremado porque morreu, acabou. Aí não, aí está
desafiando a ressurreição, a fé. Mas se você acredita na ressurreição, a igreja não proíbe a cremação. Outra coisa, as cinzas da pessoa não podem ser jogadas em qualquer lugar, tem que ser sepultado. Não pode jogar na água, na terra, por quê? Porque é a pessoa, é cinzas da pessoa. Tem gente que pergunta se pode guardar em casa. Isso aí eu não sei, a igreja não fala. Eu sei que não pode jogar, né, no ar, nas plantas. Agora, guardar em casa eu não sei. O que eu sei é que tem que sepultar no cemitério, né, como se fosse o sepultamento da pessoa. Agora, se pode guardar em casa, isso eu nunca perguntei, né, teria que pesquisar. Mas o judeu não aceita a cremação. O corpo deve decompor naturalmente para o judeu. Outra coisa, a igreja permite a cremação, mas a igreja prefere o sepultamento. Até para a pessoa, não é, ir lá, não é, rezar pela alma da pessoa, não é, aquela coisa toda. Não é? Inclusive a igreja faz exumação dos corpos, dos santos, por exemplo. Tá? Os santos, não é, todos eles foram sepultados. Hoje, as pessoas hoje estão preferindo a cremação, alguns até dizem que é por causa de higiene, não sei o quê, mas a igreja não proíbe, mas a igreja prefere o sepultamento, e eu também prefiro o sepultamento. Eu acho que deveria ser assim. Não é? Eu acho que... Porque antigamente era assim, sempre foi assim, não é? Mas não é proibido. Essa é a opinião minha, a igreja também diz a mesma coisa, que prefere o sepultamento, e eu concordo também, e os judeus, para o judeu é proibida a cremação. O sepultamento sem ornamentação de flores, a não ser, né, se a pessoa tiver com sangue, que eu já falei, mas colocar flores no túmulo da pessoa não pode, porque é como se estivesse prestando um culto àquela pessoa que já morreu, não é? E eles não acreditam nisso. Para eles, né, eles não acreditam ainda na ressurreição como nós acreditamos. Para nós não. Para nós pode acender vela, pode botar flor, mas nós somos cristãos. Eles são judeus, tá? E para encerrar, o rabino canta hinos e louvores a Deus. Não é? Então, o rabino que está ali fazendo, né, como se fosse um padre para nós. O padre também faz as orações ali de encomendação do corpo. E o rabino faz ali as orações, provavelmente, do Antigo Testamento, né? Porque o judeu só tem o Antigo Testamento, então ele deve escolher um salmo ou alguma passagem da Bíblia para fazer, né, uma oração, algum hino, né, àquela pessoa ali. E os parentes, né, devem jogar um pouco de terra no caixão. Interessante. Então, você pode, né, o parente, né, a mulher, os filhos, né, podem jogar, né, um pouco de terra, né, depois que é sepultado ali o caixão no lugar, a mulher e os filhos podem jogar um pouco de terra, né, não sei, né, isso não sei o significado, né, deve ser porque ao pó viemos, ao pó voltaremos, deve ser isso, né, deve ser isso. Mas ao chegar em casa, os parentes lavam as mãos, que significam que a vida é mais forte do que a morte. As mãos, né, devem ser lavadas naturalmente, devem ser secadas naturalmente, sem usar toalhas. Então né, o judeu ele lava as mãos quando chega em casa, mas ele não deve secar com a toalha, ele deve deixar secar naturalmente, porque, né, é um sinal, né, que a vida, não é maior do que a morte. E a água é o símbolo da vida. É mais ou menos também, né, o que a igreja também, nós também fazemos, não é? A gente, quando chega do cemitério, a gente deve lavar, né? A igreja não ensina, mas eu sempre fiz isso, né? Lavar as mãos, mas a gente pode secar, não tem problema nenhum. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa homenagem, singela homenagem que eu fiz ao Silvio e dessa explicação que eu fiz sobre, né, o enterro judaico, e que você entenda, né, que foi um último desejo dele, né, que Deus o tenha em bom lugar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.